Olá, boa noite. Bem-vindos ao live A Importância do Apego na Educação. Hoje vamos ter uma convidada. A nossa convidada de hoje é a Carla Anjos, da Biodescodificação Transgeracional, e vamos então falar sobre a importância do apego na educação. Então, vamos então falar do que é isso do apego. Também vamos falar então como é que o apego se forma. Vamos também aqui, ver se nós conseguimos aqui que a nossa convidada entre. Ok. Ok. E então vamos falar então o que é que se trata disso, o que é então o apego, como é que se forma o apego e depois então como é que diferentes tipos de apego é que existem e depois então que influência terão esses diferentes tipos de apego na educação, naturalmente, no desempenho escolar, no comportamento escolar e também em todas as outras áreas da nossa vida, ok? Muito bem, se eu consigo aqui. Ok. É aqui que a nossa convidada entra para falarmos então sobre o apego. Então, a importância do apego. Olá, Já Inês. estamos então. Olá, boa noite, Carla. Bem, Tudo bem? Sim, eu estou bem. então eu vou colocar aqui os fones a ver se ouve, porque eu acho que tive aqui um stress. Fala lá, se faz Ok, favor. como Ah, diz? ok. Consegues-me ouvir bem? Consigo, Ok, consigo. perfeito, perfeito. Deixa-me só pôr esta cena aqui como deve ser e tirar aqui o Uhum. carregador, que eu estive a carregar no telemóvel e depois não deu para pôr no telefone. Ok, pronto. Então estamos aqui operacionais, vamos lá então começar. Ok, perfeito. Perfeito. Boa noite então, Carla, bem-vinda e obrigada aqui por teres aceito este convite. Para falarmos então do apego na educação. Estava então aqui a fazer uma breve introdução. Então vamos então falar então o que é isso o apego, que tipos de apego é que existem, ok? Depois como é que o apego é formado e depois como é que esses diferentes tipos de apego então se refletem no desempenho escolar, no comportamento e também em outras áreas da nossa vida. E por isso então começo então por te perguntar então o que é isso do apego? O que é o apego? Ora bem, o apego é um grande caldeirão, Inês, cabe lá muita coisa. E eu vou tentar ser o mais sucinta possível, dado o tempo que nós temos, e o mais concreta possível, de modo a poder ajudar quem esteja a nos ouvir e para que possam ficar com algumas estratégias para poder aplicar na prática, porque não é só nós estarmos a falar de apego, é nós estarmos a falar de apego e termos estratégias para poder utilizar com os nossos alunos, com os nossos filhos, com os nossos elementos que estejamos a seguir, se somos psicólogos ou se sejamos terapeutas da fala, ou seja lá o que for, porque estas ferramentas acabam por ser pertinentes para toda a comunidade educativa. Quando falamos de apego, vamos falar de Bowley, um senhor inglês que começou por estudar a nível da psiquiatria doenças esquizofrénicos, com bipolaridade, etc. A origem desta patologia, então, foi bater numa questão que era o tipo de vinculação que estas pessoas tinham na primeira infância. E foi a partir daí que se começou a estudar que a questão da vinculação com os cuidadores primários, ou podem ser os pais, podem ser os avós, podem ser outra pessoa qualquer, com a qual a criança estabelece um vínculo logo ali nos primeiros anos de vida, vai ser determinante para a vida, para a vida daquela criança e futuro adulto. Isto segundo o Boyle, depois já há os pós-boylianos, que já têm uma outra vertente de abordagem, em que já utilizam algumas noções de exercícios somáticos e por aí vai, mas eu já não vou alargar nisso, já não vou para o trauma, vou-me fixar só no apego. Percebeu-se então que o Oh, tipo de Carla, desculpa, vinculação desculpa diz, interromper-te, desculpa interromper-te. diz, A tua imagem, estamos aqui com alguma dificuldade aqui na ligação. Não sei se consegues de alguma era, forma. era lá só um minuto.
Ok, enquanto a Carla aqui orienta, eu quero fazer aqui um pequeno resumo que ela já foi dizendo. Agora? Sim, qualquer coisa, um pouco melhor, um pouquinho, sim. Ok. Então estava eu a dizer que a criação desses vínculos na primeira infância são determinantes depois na adultez e mesmo na adolescência, na juventude. E isto tem um impacto muito maior que a gente julga, porque além da questão de provocar uma série de situações menos fáceis, começa logo ali na escola, à entrada da escola, logo ali aos 3 anos, quando vão para o infantário, depois quando vão para a primária, depois quando vão para o ciclo e depois para a secundária e assim sucessivamente. Então começam-se a notar, logo ali aos 3 anos, quando entram no infantário, não sei se chama infantário, mas é a pré-primária, não é? Infantário, jardim de infância. Eles já começam a estabelecer, já começam antes, mas já começam a estabelecer uma ligação, uma conexão, uma vinculação com uma rede muito mais alargada. Ou seja, com um maior número de crianças, com um maior número de adultos, então vão estabelecendo diferentes conexões. E o que se nota, se começa a notar, é que essa vinculação, obviamente, vai variar de criança para criança, de acordo com a personalidade da criança, mas também vai variar de acordo com o tipo de vinculação que essa criança, entre aspas, adquiriu nessa primeira infância. Ok? Existem diferentes tipos de apegos, nós não vamos por aí, mas só para terem uma ideia, temos desde o apego evitativo, o apego ansioso, até o apego seguro, que é aquilo que a gente pretende, não é? Um apego seguro é a criança sentir, jovem sentir ou adolescente sentir, que tem um continente afetivo e que está embodied. Estou usando uma expressão em inglês, não é? Embodied, o corpo no corpo. Então, nestes diferentes tipos de apego, que vai do evitativo ao seguro, não é? Explicando cada um deles assim com uma palavra para quem nos está a ouvir perceber em que é que se baseia. Quando nós falamos em apego evitativo, nós falamos, eu vou usar aqui uma mnemónica para ser mais fácil. O apego evitativo é uma criança que gosta muito de estar mais isolada, mais sozinha consigo própria, não estabelece tanto vínculo nem tanta conexão. É como se, entre aspas, os pais preocupam-se por os empurrar para a vida. É como se eles vivessem bem nessa solidão. Então, eu não preciso de ninguém para viver. É o lema do evitativo. Eu não preciso do outro, ok? Eu não preciso estabelecer o vínculo. Eu sou suficiente para mim próprio. Isto vai buscar situações de primeira infância em que aquela criança sentiu que as suas necessidades não foram totalmente satisfeitas. Então, houve aí algo que não funcionou na vinculação com os cuidadores primários. Se a criança tem um apego ansioso, por exemplo, paraste na imagem. Estás-me a ouvir? Mais ou menos, aqui com alguns cortes. Estavas então a falar do apego ansioso, sim. Estava eu a falar do apego ansioso. O apego ansioso é um apego que é muito generalizado na população, sobretudo nas crianças, que é querer agradar. Eu quero agradar ao outro para que o outro goste de mim. E então isto leva a situações um pouquinho desagradáveis, não é? Porque se eu estou no jardim de infância, se eu estou na primária e tenho um coleguinha que abusa verbalmente, fisicamente de mim, eu vou-me calar porque se eu digo alguma coisa, esse coleguinha vai deixar de gostar de mim. Então aí já revela um tipo de apego ansioso. E eu tenho que me portar bem para que a minha mãe goste de mim. Eu tenho que me portar bem para que a professora goste de mim. Por aí vai. Isto vai crescendo a tensão do agradar. Claro, qual o objetivo de quando nós falamos em educação e apego é criar um apego seguro. E o que é criar um apego seguro? Criar um apego seguro é criar uma vinculação de toque e de olhar. Isto pode parecer assim um bocadinho estranho, para quem não conhece os contornos de codificação, não é? Mas a questão do toque e do olhar é importantíssimo. Já Reich falava nele por causa das couraças, não é? Sobretudo da couraça oral e visual. Mas aqui, voltando novamente a Boyle e voltando novamente à questão. Esta questão do apego, que vai do ansioso ao seguro, tem vários espectros dentro do ansioso.
e tem vários espectros dentro do evitativo. Isto tem impacto na forma como a criança vai aprender. Como a criança vai ver o educador, vai ver o professor, vai ver as tarefas que lhe são propostas. E vai ver o pai ou a mãe. Se uma criança tem maior dificuldade numa determinada matéria, e se tem uma mãe ou um pai que obriga, entre parênteses, ok, obriga a fazer o caderno e os exercícios todos, para que tu chegues lá e tenhas boa nota, para que eu fique orgulhoso de ti. Então, isto está a criar algo na criança de eu tenho que responder às expectativas do adulto. Que pode ser um pai, pode ser um professor, pode ser um professor. Mas isto a cadela é um bocadinho mais funda, como eu costumo dizer. Quando nós falamos de apego, nós vamos falar de dois neurotransmissores. A dopamina, das hormonas, e a serotonina. Então, a dopamina e a serotonina vão andar aqui a par. Como assim? Nós criamos os nossos filhos para o prazer ou para a felicidade? Não sei o que é que parece a quem está aí desse lado. Porque a dopamina é aquilo que nós estamos com alguma dificuldade estamos aqui com alguma dificuldade em ouvir-te em algumas partes. Ai, olha, eu lamento-te muito porque para mim aqui está tudo ok. Por isso é que eu gosto mais de fazer pelo YouTube, que isto fica direitinho, mas aqui estou-me a adaptar. O pessoal que não consiga ouvir... Pode ser que para os outros, pode ser que para mim, pode ser que seja só para mim. Ok, muito bem. Então estavas a falar de serotonina que não... Sim, estava a falar da dopamina versus serotonina. E estava a perguntar se nós estamos a educar para o prazer, se nós estamos a educar para a felicidade. Como assim? A dopamina é aquilo que me permite entrar em êxtase, é aquilo que me faz subir a adrenalina, é aquilo que me leva à satisfação. Quanto mais dopamina eu tenho, mais dopamina eu quero ter. Então é viciante. Certo? É muito bom eu ter objetivos, ter metas, ser competitivo, mas essas metas não se tornarem maiores que a minha capacidade de avançar. Que não me leva à questão do medo de falhar também, não é? Mais ainda, esta dopamina leva-me a querer sempre mais estímulo. Sempre mais estímulo. Então, eu nunca estou satisfeito. Eu sinto-me bem, mas eu quero mais. Eu nunca me sinto saciado. Então, vamos à questão de um apego ansioso. Eu não sou o suficiente. Eu não sou o suficiente. Quem é que me disse a primeira vez que eu não sou o suficiente? Quem é que me deu o input, lá atrás, que eu não sou o suficiente? Nós, sociedade, não queremos ver as nossas crianças aborrecidas. Então, damos-lhe o último jogo, o último telemóvel, os últimos ténis, os últimos jogos. Que é para não os vermos aborrecidos, porque é para eles não se frustrarem. Então, eu digo exatamente o contrário. Os jovens precisam de se frustrar para poder aprender a questão da resiliência, criar um vínculo e um apego seguro. Voltando novamente aqui à dopamina e à serotonina. A dopamina já falámos um pouco dela. Na questão da serotonina, ela é mais inibidora, que é aquilo que nos vai dar um estado de tranquilidade sem cair na depressão ou na tristeza. Então, a serotonina é aquela que nos permite dizer eu sinto-me bem e isto é suficiente. Estou em paz com o que tenho. A grande maioria das pessoas não é bem assim que vive. Quando eu estou a educar o meu filho, alguém que está ao meu cuidado, o aluno tira 90 e diz, não é suficiente, para a próxima a ver se tiras mais. E eu ouço isto mais. Eu ouço isto de educadores. A resposta que dão quando são interpelados é, mas isto é um estímulo positivo para ver se ele ganha ânimo e começa a estudar mais. Isto não é seguro. Isto vai gerar um apego ansioso. Isto vai gerar um apego ansioso. Então, o que é que acontece aqui? Acontece que há que haver aqui o equilíbrio entre esta dopamina e esta serotonina. Porque prazer não é a mesma coisa que felicidade. Então, se aquela criança tem vários estímulos para alcançar um prazer numa determinada situação, e se por algum motivo a vida lhe puxa o tapete, ela não vai ter estrutura, ferramentas,
para conseguir resolver os problemas que a vida lhe vai trazer. Porque a vida é como o coração, contração, expansão, contração, expansão. Se nós adultos, que é quem fornecemos o tipo de apego aos nossos filhos, fica desiludido porque hoje faz sol e amanhã faz chuva e hoje tenho um pneu furado e amanhã o gasóleo sobe, eu não estou a dar uma estrutura emocional que diga ao meu filho, olha, nós temos que adaptar ao que a vida nos traz. Nós temos que aprender a fazer limonada com os limões que temos. Isto vai levar a questões de eu não sou suficiente. Que às vezes são muito subtis, que às vezes são muito encriptadas. Então, este apego acaba por ficar disfuncional. Porquê? Porque o adolescente, o jovem, a criança, vai começar a estabelecer cada vez menos conexão emocional. E isso vai levar ao quê? A viver, entre aspas, num mundo à parte, em que eu vou evitar a conexão com o mundo real. Isto significa a conexão com a dor, a conexão com o desconforto. Ok? Eu vou dar um exemplo muito, muito simples. Eu, por acaso, não tenho aqui, mas imaginem, eu, por acaso, tenho aqui, vou arranjar. Imaginem uma chave. Tá? Isto está vazio, isto não tem nada. Certo? Se um pai, se um educador tiver a chave na vazia, como é que pode dar o que não tem? Então, se um pai, se um educador traumática, que desplutou num apego ansioso, desplutou num apego evitativo, não pode criar num filho um apego seguro. Aliás, como é comum aqui em grosso modo, quem tem apego seguro tem uma tendência natural a procurar pessoas que tenham esse apego seguro. Agora, pode haver, a grande maioria de nós acontece, ter um apego evitativo e um apego ansioso, ou ter um apego ansioso e um apego ansioso, um apego evitativo, e querer trabalhar ou não querer trabalhar. Porque aquilo que me parece a mim é que a grande maioria dos adultos, cuidadores, ainda veem o problema das aprendizagens nos filhos. E não um desplotar de uma situação que deriva deles próprios. Porque as crianças não são mais que os reflexos do que se dá em casa. Nem mais, nem menos. E a gente não gosta, como pais, como educadores, não gostamos. Mas a realidade é esta. Então, o tipo de vinculação que eu crio com o meu filho determina em grande parte a forma como ele se vai relacionar, a forma como ele vai aceitar a crítica, a forma como ele vai olhar para as aprendizagens que tem que fazer, para as dificuldades que tem e para a forma como vai superar os obstáculos. E eu não vou ensinar isso ao meu filho quando ele tiver 18 anos e for trabalhar ou para uma faculdade. Eu vou ter que ensinar isso ao meu filho do berço. Porque nós passamos de extremos a nível de sociedade, de um lado para o outro. Passamos de uma sociedade exigente, rude no sentido de poucas habilitações e os filhos eram obrigados a se ingrar na vida, sozinhos, para o oposto. Nós hoje temos gente licenciada a viver na casa dos pais com 40 anos. Este apego é um apego disfuncional. Nós temos gente com 40 anos que não sabe o que quer fazer da vida. Não sabe qual é a meta que tem. Então eu tive uma conversa muito interessante com alguém também da área do coaching e foi muito interessante o que estávamos a dizer. Então a conversa foi, quando nós deixamos de ter metas, nós vamos nos focar nos problemas. Então, o que acontece nestas dificuldades de aprendizagens é que a grande maioria dos nossos jovens não têm metas. Então, vão-se focar nos problemas, vão-se focar nas dificuldades, porque não têm estímulo para ultrapassar as dificuldades para chegar às metas que querem. Então, faz parte de nós, educadores, podermos estimular a capacidade de experimenta a desilusão, experimenta o desconforto, para poderes conseguir dar o salto. Senão não vais conseguir dar o salto. Quem é que te disse que era tudo fácil? Não é? Quem é que te disse que isso se resolve rapidamente? Porque nós vivemos numa sociedade que mudou totalmente o paradigma e que nos diz que é tudo rápido.
Só que há coisas que não são rápidas. Uhum. Hum? E nesta rapidez, nós perdemos um pouco a capacidade de nos vincularmos também de uma forma saudável. Porque não basta suprimir as necessidades básicas dos nossos filhos. Por vezes nós não damos conta daquelas necessidades mais sutis que eles têm. De conforto, de colo, de toque, de presença, não é? Isto é muito interessante, sabes porquê, Inês? Porque quando os nossos filhos saem de casa e vão para a faculdade, e eu já posso dizer isso, não é? Encontram colegas com diferentes tipos de apegos. E é interessante observar que a grande maioria dos jovens não consegue ter uma conversa desagradável com os pais. Dizer, eu não gosto, eu não quero, está-me a correr mal, está-me a correr bem, não é isto que eu quero mudar. A grande maioria deles, os pais não sabem o que é que se passa na vida deles. Não é? Porque não há comunicação, não há vinculação. Quando esses jovens vão para o mercado de trabalho e levam um apego evitativo ou levam um apego ansioso, vão levar com toda esta história lá atrás. E, portanto, quando nós falamos em problemas de aprendizagem, é importante, sim senhor, mas é de menos importância, porque a vida vai ser mais penalizante quando eles saírem fora de porta de casa dos pais. Não é? Porque se um apego evitativo diz eu não confio em ninguém, como é que vai ser uma relação com alguém que não confia em ninguém? Não vai ser. Não é? Como é que vai ser o trabalhar em equipa com uma pessoa que diz que não confia em ninguém? Não vai correr bem. Não é? Tu tens uma colaboradora que te diz, não é que te diz, tu notas que tem um apego evitativo. Tu estás nas testas a dizer, eu não confio em ninguém. Como é que tu consegues trabalhar com uma pessoa com quem não confias? Já vai criar um distanciamento emocional, não é? Ou com alguém que não sabe dizer, olha, isto parece-me que não está bem. Ai, sim, está tudo bem, sim, gosto de ti, tu és fantástico, tu és maravilhosa. E o barco cai, porque não é capaz de dizer que tu tens um furo no barco. A nível profissional, não interessa. Estou-me a fazer entender. Então, esta formação de base, em biodescodificação nós falamos em projetos, é importantíssima. Porquê? Porque ela vai nos dar o barómetro, ela vai nos dar um nível, não é? Em que nós estamos a nível de vinculação. E como tu sabes, como empresária, a vinculação é uma das coisas pertinentes porque é aquela que cria conexão social, é aquela que cria empatia. E sem conexão social, sem conexão emocional, as empresas não contratam. Imagina alguém da apego evitativo que chega ao pé de ti com uma atitude, por vezes pode ser, nem sempre é, de eu é que sei. Tu és a patroa. E eu é que sei. Não é que aconteça isso nos casos que vocês, das pessoas que me estão aqui a ouvir, não. Claro que não. Porque isso é, toda a gente é o mesmo, não é? Mas a questão do eu é que sei é o medo que eu tenho que encontrem alguma falha daquilo que eu não sei. Então isso vai gerar um apego evitativo. Porquê? Porque eu ouvi em minha casa, os meus cuidadores, tu não podes errar. Tu tens que ser o melhor da turma. Tu tens que ser o mais inteligente. Vê lá se falhas. E se falhas, vais levar com explicações de manhã à noite para teres 20. Não interessa se estás bem, se estás mal, mas tens que ter é o 20 que é aquilo que te pedem para entrar numa faculdade XYZ. E depois nós temos, enquanto nós na década de 60 tínhamos questões de depressão aos 29 anos, em média, hoje estamos com os inícios de depressão, sabes quando? Aos 14 anos. Porquê? Porque nós temos excesso de dopamina e falta de serotonina. Porque a dopamina eu quero mais. Mais estímulo, e mais estímulo, e mais estímulo. E isso, o mais estímulo, vai criar o quê? Os vícios. Dos apegos disfuncionais. O meu filho agarra-se ao telemóvel e não larga. Ai, é da sociedade que pode. O Tanolas. O Tanolas é de uma vinculação que já está deficitária. Quando é que eu vou arregaçar as mangas e poder definir limites e dizer não? Porque dizer não custa bem mais que dizer sim. Não é? O dizer não custa bem mais que dizer sim. Porque o dizer não eu tenho que impor limites. Eu tenho que definir uma estratégia de atuação.
Outra coisa é que dá muito jeito de ser o pai cool, pai porreiro. Mas pai, amigo é amigo. Não há misturas. Pai é pai, amigo é amigo. Os pais não são os amigos. Não é? Têm funções diferentes, executam funções diferentes. E quando estas funções estão trocadas, viram um ganda molho de brócolos. Porque ninguém sabe o que é quem. Ninguém sabe na posição de quem. Então, isto ainda vai uma cavadela mais funda, Inês, que é que tipo de famílias nós temos em pleno século XXI. Isto já é cavadela mais funda, não é? Se formos à vinculação de casal, em pleno século XXI, como é que uma criança pode ter apego seguro se tem algum dos cuidadores que diz, entre aspas, vou pôr entre aspas, os homens não são de confiar. As mulheres são todas PP, tipo. A criança que vai ouvir isso vai desenvolver que tipo de apego? Evitativo. Não é lógico. As crianças aprendem em casa. Como é que o meu filho, a minha filha vai ter uma relação saudável? Aquilo que ela viu, que ele viu, não é propriamente um apego seguro. Ou, outro exemplo, ver uma relação de violência constante, em que o pai ou a mãe sofrem dessa violência, e dizem, é a minha cruz. Não é? Porque nós ouvimos também muito isto. Por causa dos meus filhos, eu não saio daqui. Então usam, entre aspas, os filhos como desculpa. O que é que isto cria? Um apego ambivalente, desorganizado, que é aquele que é patológico. Quando a criança tem, ou adolescente, ou um jovem, um apego desorganizado, entramos em transtornos de personalidade, limite, não é? Personalidade, entramos em bipolaridade, entramos em questões muito mais profundas do foro psiquiátrico. Já nem é psicológico, já é do foro psiquiátrico. Não é? Então, a ideia é educação e apego. O que é que nós queremos ter? Porque aquilo que nós semearmos é aquilo que a gente vai colher. Quer a gente goste, quer a gente não goste. Como educadores não gostamos muito, não é? Mas temos que observar qual é o fruto do nosso plantio. Porque as crianças são como são, por alguma razão. Há algo por trás desse apego, desse tipo de apego. O que é que eu tento educar? Para o prazer, para a felicidade. Depende como é que eu quero fazer. Cabe-me a mim poder decidir. A questão é, se eu própria tenho um ansioso, se eu própria tenho um apego desorganizado, se eu própria tenho um apego evitativo, então seria bom eu começar por mim. Se eu amo tanto os meus filhos, seria bom começar por mim. Digo eu a modo de cosner, como diz uma amiga minha, a Dalila, não sei se ela está por aí. Digo eu a modo de cosner. Então, o que é? Não é? Todos nós somos muito preocupados, mas palavras são palavras. Como é que são as ações? As ações batem com aquilo que eu digo, porque não podemos dizer faz aquilo que eu digo, mas não faças aquilo que eu faço. Aqui não. Aqui eles vão fazer exatamente o que eu faço. E nós damos conta do tipo de cuidadores que nós tivemos, o tipo de reações reflexivas que nós acabamos por ter nas determinadas circunstâncias da vida. Não sei se ficou aqui mais ou menos clara esta questão da educação e apego. Muito mais havia aqui a dizer, não é? Na questão da vinculação, na questão da resiliência, na questão dos amores difíceis, não é? Porque o apego é como se fosse uma pré-preparação para muitas coisas da vida. Não é? Muitas coisas da vida. Não sei se alguém quer pôr alguma questão. Alguém quer... Eu estou-te a perder. Tu estás a ir embora. E portanto, está a ser uma sensação como de apego ansioso. Eu quero te agradar e não consigo porque tu estás a fugir de mim. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Queres perguntar mais alguma coisa? Portanto, queria só fazer então aqui um breve resumo então do que tu disseste, muito breve então, ou pelo menos que eu acho que é aqui a ideia principal, a questão que temos vindo aqui também a falar noutras lives, da questão do poder do exemplo, ou seja, que nós, de facto, pais, educadores, adultos no geral, é que temos aqui um papel importante de exemplo e de referência
e que há aqui uma necessidade grande, ok, então de trabalharmos em nós, em primeiro lugar, aquilo que queremos ver e aquilo que queremos, o bem que queremos nos nossos filhos, nas nossas crianças. É assim, houve aqui algumas dificuldades técnicas, nem sempre conseguimos ouvir muito bem, mas eu acho que ficou, as ideias principais ficaram bem perceptíveis. Agradeço-te aqui o tempo que desejaste, temos de combinar aqui outra destas situações com outras condições. Temos que repetir aqui o tema, sem dúvida. Eu me parece, pelo menos sinto mais confortável no YouTube, porque consigo gerir melhor esta questão das redes e etc. Eu estou aqui a fazer pelo telemóvel e de vez em quando ela não tem uma rede completamente linear. Olha, temos aqui uma questão. Sim, da Lúcia, a nossa amiga Lúcia. A Lúcia pergunta como é que, como professor, como é que ela pode ajudar uma criança que tem um apego evitativo então, ou é assim, um apego... Lúcia, a Lúcia é fácil de responder porque ela já é aluna da Bio. Então, Lúcia, tu sabes que há determinados exercícios em biodescodificação, que são exercícios somáticos, que te vão permitir que aquela criança faça a respectiva regulação emocional. Eles são específicos, já sabes que existem exercícios somáticos para cada idade, são aplicáveis a cada situação, a cada criança, a cada adulto, a cada jovem, de acordo com as condicionantes físicas, psicológicas e comportamentais, de modo a ajustar cada exercício somático à situação. No caso dos teus alunos, que são alunos da pré, há exercícios somáticos muito importantes, como aquele que nós fazemos da roda, por exemplo, do olhar, do toque, da conexão, e os garotos adoram imenso isso, sobretudo os pequenitos. A Margarida Martins, que tem um projeto no Algarve, que é o Fio Inconsciente, ela já trabalha com muitas práticas da biodescodificação e também do apego seguro. E tem uma experiência com meninos da pré muito interessante. Então, Lúcia, se for importante para ti, falas com a Margarida e ela também já te vai dando algumas dicas de como é que ela está a implementar, porque está a ter resultados mesmo muito interessantes. Não sei se respondi. Lúcia, diz qualquer coisinha. Acho que sim. Pronto. Ok. Penso que sim, ficou respondida. E lá está, e em primeiro lugar é importante também que esse adulto esteja regulado, não é isso? Claro. Sim, sim. Porque nós, se não estamos regulados, não podemos regular ninguém. Ou seja, e o estar regulado não é estar calmo. Porque eu posso estar calma e não estar regulada. E o meu sistema nervoso simpático estar em ação. Portanto, quando nós falamos em regulação emocional, sobe de tom. Porque a regulação emocional existem uma série de características específicas que nos permite perceber quem percebe minimamente de apego, quais são as características em que o adulto está regulado e consegue estabelecer uma correlação com aquela criança, com aquele jovem ou com aquele adulto. Porque se eu não estiver regulado emocionalmente, não é? Se eu não tiver o meu vagal ventral em funcionamento e passar rapidamente de um vagal ventral a um vagal dorsal e posteriormente ao simpático, eu vou entrar em situações de luta-fuga, congelamento, e aí não vou dar um continente afetivo para abarcar a experiência daquela criança, daquele jovem ou daquele adulto que está ao meu encargo. Porque nós, para percebermos o apego, nós temos que compreender os mecanismos psicológicos que há por detrás da maneira de nós nos relacionarmos com as outras pessoas. Na maneira de nós... Olha, primeiro, começa logo por isto, Inês. Como é que nós escolhemos o pai dos nossos filhos? Começamos logo por aí. Porque isso vai-nos dizer como é que eu vou interagir com os meus filhos. Isto não sou eu que digo. Isto não sou eu que inventei. Não é? Isto já é falado por psiquiatras, por psicólogos, porque toda a gente estuda isto. Eu, como educadora, como professora, todo este tipo de teorias me dá-me embasamento teórico para poder escapar entre as pingas da chuva e dar alguma consistência a nível de sala de aula, não é? Logicamente, e algum apoio parental na questão da direção de turma e etc., que é bastante importante, porque os pais também se sentem perdidos, logicamente, porque não têm informação sobre o assunto,
tem uma visão diferenciada, mas ainda não integradora de todas estas situações, e então há que aqui fazer um longo trabalho de informação, um longo trabalho de explanação, não é? De troca de ideias, de troca de pareceres, sendo que não é um tema fechado. Não é um tema fechado no sentido em que toda a comunidade pode beneficiar destas trocas de experiências. Nós somos um bocadinho quintais, é a minha opinião. Aqui em Portugal ainda somos um bocadinho quintais. A noção que eu tenho, sobretudo de Espanha, eles funcionam ligeiramente diferente a nível de formação, de trabalho com o apego, não é? Já há uma rede bastante sustentável de psicólogos, psiquiatras, professores, a trabalhar em projetos conjuntos. E nós estamos a ir encaminhando pouco a pouco naquilo que podemos, naquilo que sabemos, sendo que, volto a frisar, não há soluções mágicas, não há receitas únicas. Cada criança é uma criança, cada jovem é um jovem, cada adolescente é um adolescente. Então, conselho para os pais. Já alguma vez perderam tempo a ficar 5 minutos a olhar para o vosso filho, olhos nos olhos e a tocar-lhe no rosto? Com o vosso adolescente. Mas ele é arisco, ele não quer. Os adolescentes não são ariscos por acaso. Isso é apego evitativo. Porque é que eles chegam ao apego evitativo? Tá? Mas eu posso conquistar, eu posso transformar esse apego evitativo em um apego seguro. Tá? Aquela criança que é mais movimentada, como é que eu estabeleço a conexão emocional com essa criança? O toque, o olhar, vinculação. Mas não um olhar de julgamento, não um olhar deves fazer isto ou aquilo, um olhar que me dê conteúdo negativo. A grande maioria dos adultos não gosta de olhar. Está a olhar um minuto, e tu sabes bem que é verdade, Inês, e faz assim. Já estamos há muito tempo a olhar um para o outro. Estou-me a sentir estúpido, estou-me a sentir estúpida. Quando perguntas aos pais, já estiveste alguma vez 5 minutos a olhar para o teu filho, a tocar-lhe no rosto, sem ser bebê, ok? Grandinha, mexer, sem ser bebê, assim. Só, parado a olhar profundamente no rosto do teu filho. Experimenta fazer isso. Isso é um excelente exercício de conexão emocional. Isto é uma das propostas, não é? Há várias, mas esta é a mais simples. O toque e o olhar. Okay? Pronto, e acho que ficamos aqui por hoje, não é? Vamos para outras andanças, ok? E surgiram mais oportunidades, se não havendo mais nenhuma questão. Não, neste momento não há mais nenhuma questão. Ok, agradeço, Carla, por teres aqui Trata passado eu. este bocadinho connosco. É um tema que eu realmente aprecio muito, me é muito querido. E se cada um puder fazer a diferença na partilha do que sente e da forma como está, acho que crescemos todos enquanto indivíduos, enquanto humanidade, e não nos vamos esquecer que são os jovens de hoje que vão ser os nossos governantes amanhã. Então não nos podemos queixar de ditaduras, está bem? Somos nós que co-criamos. É só um pormenorzinho. Ok. Ok. Podem seguir também, se quiserem saber mais sobre este tema, também podem seguir a página da Biodescodificação Transnacional aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, ok? Nós voltamos, agradeço a todos que também estiveram aqui, a todos que estiveram aí aqui connosco neste final de tarde e nós estamos de volta para a semana com mais 2 lives na terça e na quarta-feira às 20h15 aqui no Instagram.